os 7 países que mais possuem água doce no mundo. A água doce certamente é uma das maiores riquezas naturais que uma nação pode ter hoje em dia. A água é um elemento natural fundamental para a vida humana, principalmente em sua forma potável. Apesar do nosso planeta ser composto por 70% de água, há uma escassez desse recurso, uma vez que apenas 3% do total de água é considerado potável. A água doce está presente em rios, lagos e em reservatórios subterrâneos, além de haver uma pequena parte em forma de vapor no ar. Contudo, certos países dominam a maior parte desses rios. E, para que você conheça, fizemos uma lista com os 7 países com maiores reservatórios de água doce do mundo. Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem mais de 2.070 quilômetros cúbicos de água doce em seu território, que é proveniente de seus diversos lagos e rios. Apesar do grande volume de água, esse recurso acaba sendo mal distribuído no país. Isto acontece porque os países da região norte são os mais ricos em água, ao passo que os países mais ao sul, como a Califórnia, sofrem com secas extremas em grande parte do ano. Os principais rios do país são Mississippi, Missouri, Colômbia e Colorado. Colômbia. O volume de água doce na Colômbia é de 2.132 quilômetros cúbicos, o que a torna o segundo país com a maior quantidade de água doce da América do Sul. A maior parte dessa água é utilizada para consumo próprio da população, alimentando também as riquezas naturais do país. O principal rio do país, na verdade, é brasileiro, ou seja, o rio Amazonas passa por grande parte do território colombiano. Outros rios importantes para o país são o Rio Negro, que também passa pelo Brasil, e os rios Orinoco e Magdalena. China. O gigante asiático entra nessa lista de países graças aos seus 2.830 quilômetros cúbicos de recursos hídricos próprios. Apesar do gigante volume de água, a China enfrenta problemas hídricos relacionados à poluição e uso excessivos de rios, que ameaça deixar de existir em poucos anos. Outro problema é a contaminação decorrente das atividades industriais, que despejam metais pesados na água e a torna imprópria para consumo. O principal rio deste país é o rio Yangtze, que possui mais de 6.000 quilômetros de extensão. Indonésia. O país, que na verdade é o maior arquipélago do mundo, entra na lista devido aos seus 2.838 quilômetros cúbicos de volume de água doce. Os rios mais notórios são Capuás, Musi e Brantas, altamente turísticos. Canadá. O segundo maior país em território não poderia estar fora da lista. O Canadá é rico em rios, lagoas e lagos, que conferem ao país cerca de 2.902 quilômetros cúbicos de água doce. Em destaques temos os rios Yukon e Mackenzie, além das famosas cataratas do Niágara.
Rússia. Se antes falamos do segundo maior país, agora estamos falando do país número 1 em território. A Rússia possui cerca de 4.507 quilômetros cúbicos de água doce em seu vasto território, o que a torna o segundo país com maior volume de água do mundo. Vários rios e lagos que o colocam a Rússia nesse top 2, mas vale destacar os famosos rios Volga e o rio Don. Nosso país ocupa o primeiro lugar do mundo em recursos hídricos, sendo a grande parte desta água localizada na Amazônia. O Brasil possui 8.233 quilômetros cúbicos de água doce própria em seu território, espalhada pelos diversos biomas do país. Apesar do seu enorme volume de água doce, algumas regiões ainda enfrentam secas, já que não há uma distribuição equilibrada dos recursos, devido a diferenças climáticas e regionais. No Brasil, vale mencionar as famosas Cataratas do Iguaçu, Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume, e os rios São Francisco, Negro e Solimões. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.